Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Vinícius. Hoje essa videoaula tem o intuito de resolver um problema clássico da matemática das torres de Hanoi por meio de uma solução computacional recursiva. Está sendo gravado para o curso de Técnicas de Programação. A gente está no segundo semestre de 2022, meu professor é o professor Borsato. E vamos lá, vamos ver como a gente vai solucionar isso aí. Maravilha. Ele foi criado por um matemático francês chamado Édouard Lucas. Tem a ver com um mito hindu, no qual Brahma criou uma torre com 64 discos. Ele tinha 3 pilares e uma torre foi criada. Ele queria que essa mesma torre fosse recolocada da forma que ela estava no pilar de origem, no pilar de destino, tá? Que a gente vai chamar assim. Maravilha. Tem uma observação que eu achei interessante, matematicamente falando. O número de movimentos necessários para solucionar esse problema é uma progressão geométrica, e a lei de formação dele é 2 elevado a n-1, sendo n, né, o fator exponencial do 2 o número de discos, então está intimamente relacionado a quantos discos a gente aloca na torre inicial. Tá? É importante a gente observar isso aí, até para a gente ter noção de como vai funcionar o nosso código recursivo. Maravilha. A torre de Hanoi possui 3 pilares. Vamos imaginar que esses aqui são os 3 pilares, um de origem, um de suporte e um pilar de destino. A torre que a gente construiu com os discos no pilar de origem, a gente quer que ela seja replicada no pilar de destino. E existem algumas regras para a gente poder solucionar. Tá? É importante a gente salientar que na torre, os discos são colocados com raio decrescente. Então o maior disco está sobre um disco menor e por aí vai, ou seja, o menor disco está no topo e o maior disco está na base. E apenas um disco pode ser movido por vez, então só um topo pode ser colocado em outro pilar. E o disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor. Beleza, show de bola. Para toda solução recursiva, a gente sabe que a gente tem que encontrar um caso base. E qual seria esse caso base? O caso mais simples é quando existe apenas um disco no pilar de origem. Né? Faz sentido, se eu quero mover uma torre de um disco para o pilar de origem ao pilar de destino, eu movo esse disco do pilar de origem ao pilar de destino. É simples, então é fácil enxergar o caso base da nossa solução recursiva. Maravilha. Enquanto isso não acontecer, a gente move os discos restantes para o pilar auxiliar, para o pilar de destino, enfim, vocês vão ver no código, para que funcione corretamente a nossa solução. Maravilha. Eu achei essa imagem na internet, eu acho bem legal de colocar ela aqui, porque ela ilustra a solução para 3 discos, tá? Então a gente faz movimentações, pega um disco menor, colocando no pilar de destino, aí o intermediário a gente move para o pilar auxiliar e coloca o menor de volta sobre o pilar branco, né, que estava ali no início, e quando a gente chega no caso base, ou seja, ali na imagem 3, quando tem só um disco no pilar de origem, a gente move ele direto para o de destino. Por que isso funciona? Pensa comigo, porque depois, né, quando for fazer outras chamadas recursivas, qualquer outro disco pode ser colocado sobre esse pilar, porque ele vai ser menor, já que o nosso maior disco, ele ficou só ele no pilar de origem, foi movido, e independente de qual disco eu coloco, intermediário, vermelho ou branco, a gente não está agredindo, né, as regras do nosso problema, porque sempre vai ser um disco menor que o disco que estava na base. Maravilha, show de bola. E aí está aqui o código, eu implementei em Java, lá no BlueJ, certo? Eu criei uma classe Hanoi Tower e um método torre de Hanoi, recebe o número de discos como primeiro parâmetro do tipo inteiro, um char que é o pilar de origem, um char que é o pilar de destino e outro char que é o pilar de suporte. Se atentem a essa ordem. A gente recebe a origem, o destino e outro de suporte, porque a gente vai mexer nessa ordem ao longo do código. Já coloquei ali o caso base, se o número de discos for igual a 1, a gente printa, né, que o disco 1, ou seja, o disco da base, vai ser movido do pilar, aí o pilar de origem, ao pilar de destino. Maravilha, o que a gente vê aqui. Quando sobra um, o disco 1 que seria da base, ele é movido do pilar de origem ao pilar de destino diretamente. Então é importante também colocar esse ponto, né, que a gente vai ver no output. O número vai crescendo, a base é 1, aí o que está acima da base é o 2, o que está acima desse, o que está acima da base é o 3 e assim vai por diante. Maravilha. E aí depois a gente tem outras chamadas recursivas. A primeira é a torre de Hanoi, caso a gente não entre no caso base, para n-1 discos, né, os discos -1, se o input for 3, né, que nem nesse problema, a gente vai chamar para 2 discos, no qual o pilar de origem do problema anterior se mantém, ele continua sendo pilar de origem, mas ocorre já uma primeira inversão. O nosso pilar de destino é o pilar de suporte, e o pilar suporte, né, vira o pilar de destino. Olha, essa inversão é importante, e além disso a gente vai printar que o disco, a gente pega o disco mais um topo. Esse disco do topo vai ser movido do pilar de origem ao pilar do destino, é o que acontece se a gente for ver a ilustração. Quando a gente está começando a solucionar, esse disco do topo ele é movido direto do pilar de origem para o pilar de destino, é o que acontece aqui. E depois a gente faz outra chamada recursiva, só que agora a gente pega o pilar de suporte como sendo esse pilar de origem, o pilar de destino vira esse pilar de destino, né, se mantém com o pilar de destino, então ele tem o seu lugar, mas rola a inversão, o que era origem vira suporte, o que era suporte vira origem. Maravilha, pessoal. E qual vai ser o output desse código para 3 discos, que é exatamente o que a gente mostrou aqui? Vamos lá. Nesse caso, a gente está em inversão, né, do que eu falei, do qual o primeiro seria da base. No meu código, o primeiro que está no topo, tá? O número 1 é o topo, é que está abaixo do topo. O 2 é que está na base é o 3, já que estamos lidando com 3 discos. Então vamos lá. O disco 1 é movido do pilar A ao pilar C, é o que a gente vê ali na primeira imagem. O disco 2 é movido do pilar A ao pilar B. O branco é movido do pilar A ao pilar B, a gente observa isso. Depois o 1 é colocado de novo no pilar B, ou seja, sobre o branco, que também está ali na imagem no frame 3. A gente chega no caso base, no qual o disco 3 está sozinho, movido diretamente para o pilar C. É o que acontece, o disco 3 se moverá do pilar A ao pilar C.
Aí o disco 1 é movido do B pro A, a gente vê ali no frame 5, do 4 pro 5, que 1 é movido do B pro A. Aí a gente, opa, perdão. A gente vê que o 2 é movido do pilar B ao pilar C, ou seja, ele é colocado sobre o verde, e por fim o vermelho é colocado sobre o branco. E o código chega no final, são 7 movimentações, que nem tá ali na PG que eu falei pra vocês. E essa implementação da solução do Torres de Illinois, espero ter ajudado. Valeu, galera, tamo junto. Uma aplicação prática para as torres de Illinois são as chamadas torres de Londres. Esse é um método muito utilizado na neuropsicologia para detectar déficits na capacidade de planejar. Eu não entendi a última parte.